Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade, você está no C3 e hoje quero falar com vocês sobre a virilidade, sobre a verdadeira masculinidade, suas implicações, né? Quando se trata de virilidade, masculinidade, é um assunto sério a ser tratado, ok? Então, a sociologia, a psicologia, várias áreas da sociedade tem várias descrições para masculinidade e virilidade. Vários tipos de homens na sociedade, os emasculados, os efeminados, os afeminados, o pouco viril, né, e o viril. Mas nós queremos simplificar hoje falando apenas de dois tipos de homens, dois tipos de macho, o pouco viril e o homem viril. Lembrando para você o que é virilidade. Virilidade significa aquilo que é próprio do macho, aquilo que é coisa de macho, aquilo que é coisa de homem, coisa para homem. Mas calma, não é um discurso machista, um discurso para exaltar as qualidades de homens e diminuir as mulheres. Não, nada disso. Virilidade, falar sobre a verdadeira virilidade, sobre a verdadeira masculinidade, certo? Nós temos esta necessidade. E como eu já citei, vamos falar de apenas dois. A virilidade secular, ou baixa ou fraca virilidade, e a verdadeira virilidade. Homens pouco viris, homem pouco viril, ou homem com a verdadeira virilidade. Lembrando que Jesus Cristo, ele é o ponto central da verdadeira virilidade, né? O ponto central. Ser viril, ser macho, ser macho de verdade, não quer dizer ser rude, ser grosso, falar grosso, gritar, ou ter pelo no rosto, no peito, ou qualquer coisa, mas sim um caráter definido, uma visão definida, ter um padrão à base de Cristo e seus princípios. Ser homem é muito mais do que ter uma genitália, um órgão genital masculino, mas ser do sexo masculino, muito mais do que isso. Ser homem significa ter um caráter, ter um comportamento divino semelhante ao seu Criador, semelhante a Cristo, né? Nós somos feitos para ter a imagem e semelhança de Deus, e aqui mora o princípio do conceito da verdadeira virilidade. Jesus foi o verdadeiro macho, Jesus foi o verdadeiro homem, com caráter definido, com emoções equilibradas, com emoções bem definidas. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11, o apóstolo Paulo fala algo. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, que eu cheguei a ser completo, eu deixei para trás as coisas de menino. A verdadeira virilidade, a verdadeira masculinidade está em deixar para trás as coisas de criança, as coisas de menino, aquilo que é próprio de menino, como por exemplo, o egoísmo, a cobiça, esse egoísmo, o medo, a passividade, o ver e não agir, olhar, mas não se movimentar, não ser claro, não ser definido, não ser resoluto, não ser definitivo, não ter um olhar para frente, não ter propósito, não ter direção, não ter rumo. Tudo isso envolve a verdadeira virilidade, né? O ser humano nasceu divino. Nós somos feitos de uma forma extraordinária. Salmo 139 diz, o salmista diz: me teceste, ó Deus, de uma forma maravilhosa. Isso é grande demais para mim. E eu digo para você, nenhum homem pode ser feliz se não estiver cumprindo o seu chamado de ser homem. De ser líder, de ser o governante, de ser a voz diretiva, de ser aquele que cobre, de ser a cabeça de sua casa, de sua família, o modelo de sua casa, de sua família e, consequentemente, para a sociedade.
O homem é a reprodução, melhor dizendo, comportamental do seu Deus. Por isso nós temos que tomar muito cuidado a quem servimos. O homem, ele é a reprodução comportamental do seu Deus. Mas eu quero falar de um homem pouco viril na Bíblia. Um homem pouco viril, um homem que não cumpriu o ápice da sua masculinidade. Ele era um rei, o rei Saul. O rei Saul não foi devidamente másculo. O seu entendimento de masculinidade era equivocado. Seu entendimento, seu padrão de masculinidade era avesso, e por que não dizer travesso, né? Saul foi um homem pouco viril. Um homem pouco viril é a causa da tragédia de uma sociedade. A tragédia que nós vivemos hoje, política, socioeconômica e qualquer outra área, essa crise que nós temos tido, a crise dos homens, né? E também a crise das mulheres, o chamado de feminismo, né? Muitos colocam culpa no feminismo, nas mulheres feministas, mulheres fortes, né? Homens fracos fazem mulheres fortes. Falam muito sobre o espírito de Jezabel, mas não haveria Jezabel se não houvesse um Acabe, né? Existe Jezabel porque existe uma Acabe, existe uma mulher disfuncional porque existe um homem também disfuncional. Os homens é o problema, mas também os homens é a solução. Homens fortes, de caráter, de temperamento, de liderança, fazem casas e sociedades estáveis. E esse era o grande problema de Saul. O reino de Saul era um reino instável, um reino inconstante devido a um rei pouco viril, uma masculinidade exacerbada. Saul fez votos precipitados, né? Votos que comprometeu o seu filho. Saul perseguiu o jovem Davi sem causa, ofereceu sacrifícios e prestou serviço que não era para ele exercer, mas era a função de Samuel. A partir do capítulo 10 de 1 Samuel em diante você vai ver que num momento crucial, quando Golias desafia o exército de Israel, Saul se amedronta, Saul se acovarda, Saul é obscuro, Saul é escuro, por assim se dizer. Saul não vive a sua verdadeira masculinidade, né? O homem pouco viril, ele nesse caso, é do sexo masculino, mas tem a sua masculinidade talhada, retalhada, cortada, tem a sua verdadeira sua masculinidade infantilizada, né? Suas emoções são frágeis, sua visão é curta, seu fôlego é curto. Fazer um filho qualquer um pode fazer, mas ser a referência exata para aquele filho, poucos homens podem ser, poucos homens podem exercer. Saul tinha sua masculinidade imatura, ele era imaturo. Como eu disse, Saul era imaturo, o seu potencial era talhado, sua hombridade, sua masculinidade, suas responsabilidades morais, emocionais e espirituais eram infantilizadas, eram todas infantis, todas não haviam se desenvolvido, certo? Esse é o primeiro exemplo de homem pouco viril. Virilidade, repito, não força, falar grosso ou qualquer coisa similar a isso. Não isso, mas força de caráter, força de princípio. Os princípios da palavra de Deus é a força daquele homem, seus preceitos é a força do homem viril. O segundo exemplo, eu quero me referir aqui, lá em Gênesis a partir do capítulo 39, nós vamos ver a história de um homem chamado José. O José do Egito, filho de Jacó, traído e vendido por seus irmãos para o Egito, por uma caravana de ismaelitas. Foi vendido para um alto oficial do Egito, chamado Potifar. E José passa a trabalhar na casa de Potifar. E a casa de Potifar começa a prosperar, porque o homem verdadeiro macho,
verdadeiramente viril, ele põe em ordem as coisas. Ele coloca o ambiente dele em ordem. José era um homem que tinha sua virilidade desenvolvida, sua verdadeira masculinidade, seu potencial de homem, de liderança, de cabeça, de voz diretiva, de mente organizadora, de colocar as coisas no lugar, de iniciativa, jamais transferir suas responsabilidades para o seu cônjuge, para a sua mulher. José era esse modelo de homem, é esse exemplo de homem. Ele teve a sua masculinidade testada durante muitas vezes. Ele teve a sua masculinidade testada na traição de seus irmãos. Como é você? Você, quando traído, quando erram com você, quando falham com você, como vai a sua masculinidade? A masculinidade de José, repito, foi testada na traição dos seus irmãos e vendido para a caravana ismaelita. Ele também teve sua masculinidade testada no assédio sexual, quando a mulher de Potifar, a mulher do seu patrão, lhe assedia sexualmente a ponto de arrancar a roupa. A Bíblia chega a dizer que ele foge e deixa o manto, a roupa dele nas mãos dela, né? Como aquela mulher louca havia assediado ele sexualmente. Homem de verdade não é aquele que pega. Se a mulher demole, ele vai lá e pega. Não, não. O homem de verdade, ele tem condições de dizer não para as suas paixões sexuais, para as suas paixões imorais, suas paixões diversas. Sua masculinidade não está pautada na força, a sua virilidade não está pautada na sexualidade, na sua habilidade sexual, mas sim no seu caráter acentuado. José também teve sua masculinidade testada na prisão. Ele foi preso por conta desse assédio sexual, injustamente preso, mas ele manteve um caráter, manteve-se intacto na sua masculinidade. Foi testado pelo abandono, aí foi testado pelo abandono familiar, pela traição familiar, pela traição, o assédio da esposa do seu patrão. Foi provado e testado na sua honestidade, e agora na prisão também testado. E por último, José foi testado pelo sucesso. Às vezes um homem deixa de ser homem quando atinge o seu sucesso. Todas as vezes que ele atinge aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, e ele perde o caráter, ele deixa de viver sua verdadeira masculinidade. José teve sua virilidade testada, né? Sua virilidade foi testada. Porque virilidade e piedade são sinônimos. Virilidade, masculinidade e piedade são sinônimos. Uma vida piedosa, uma vida voltada para... José, ele vivia os princípios do seu Deus herdados pela educação de seu pai. Jacó, quando teve José, ele já teve condições de trazer uma cultura diferente, trazer um ensino diferente do que ele havia recebido. Por isso José pôde desenvolver a sua real e verdadeira masculinidade. Eu volto a repetir, ser viril não é ser grosso. Tem homem que pensa que para ser homem tem que ser grosso. Não, simplesmente não é masculinidade, é porque a pessoa é grossa mesmo, né? Braço forte, não, isso é estupidez. Bater a porta, falar, dar bronca em público, dar bronca na esposa em público, dar bronca nos filhos em público ou qualquer coisa nesse sinal, isso não é masculinidade, isso é infantilidade, isso é liderança talhada. Viril não é cuspir no chão, coçar ou fazer qualquer coisa, peitar ou ir pra porrada ou responder, eu respondo mesmo. Não, isso não é virilidade. Estou sendo enfático aqui para que grave bem no seu coração. Mas ter um caráter espiritual forte. O que vem a ser um caráter espiritual forte? É quando princípios bíblicos, é quando leis bíblicas, leis eternas, espirituais bíblicas estão regendo a nossa vida, o nosso caráter. Estamos sendo balizados por essas leis espirituais, por essas leis eternas, que é a palavra de Deus que contém. Você não vai encontrar elas em qualquer lugar. Esses preceitos
leis, preceitos da palavra do nosso Deus. Assumir o modelo de sua casa, assumir o exemplo de sua casa, assumir suas responsabilidades, parar de transferir responsabilidades para sua esposa. O discipulado dos filhos faz parte do trabalho da esposa, mas a responsabilidade nossa, não apenas pagar as contas, não apenas pagar os compromissos, mas dar direção, ter iniciativa, né? Não ficar transferindo ou deixando. Muitos homens fazem assim, vê o que você vai fazer aí, vê o que você quer, não estou nem aí, e se você faz o que você quiser. Não, isso é negligência. Essa não é a nossa postura masculina. Nós devemos assumir responsabilidades, não transferir, faz o que você quiser. Não, nós não podemos ser passivos quanto a esse assunto. E José, ele assumiu o governo de sua casa. José, quando seus irmãos estão num momento de fome, de muita escassez, ele traz os mesmos que o traiu para perto dele e começa a cuidar dos irmãos e a cuidar de seu pai. José, ele assume a responsabilidade pela sua família, pela continuidade de sua casa. José casou-se com uma mulher estrangeira, mas não adotou a cultura estrangeira dela. Ele continuou nos princípios eternos, continuou nos princípios da palavra de Deus. José era perdoador. José, ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele não se vingou, ele perdoou aqueles que o havia traído. O homem viril, a verdadeira virilidade não dá gelo, não fica sem falar. Ele não sai sem explicar o porquê que ele está saindo. Ele não sai sem mostrar, sem falar, sem demonstrar o que está acontecendo. A verdadeira virilidade vai permitir que ele mostre no seu coração. José saiu da zona de conflito chorando, mas sem chilique. Os homens pouco viris dão chilique. Bate a porta, fala alto, grita e mostra força. Não. Isso não é verdadeira virilidade, né? Não é verdadeira virilidade. José chora alto, sentindo sua dor. Nós podemos sentir a nossa dor, mas não precisamos fazer um estardalhaço. Queridos, a nossa sociedade, quero concluir com isso, nossa sociedade deveria ser feita por homens viris, assim como José. Assim como José. O sucesso de nossas famílias se dá à nossa verdadeira virilidade. O sucesso da sociedade se dá àqueles que têm uma visão correta da verdadeira virilidade. A virilidade, a imagem de Cristo, a imagem dos homens bíblicos, dos homens realmente de Deus, né? O sucesso de nossas casas está em nós assumirmos o verdadeiro papel da masculinidade. Se há verdadeiro papel da masculinidade, há também o falso papel da masculinidade. Viril é o homem de caráter transformado. Viril é o homem que olhou para suas fraquezas e tomou uma decisão sobre as suas fraquezas. Viril é o homem que viu suas fragilidades, mas não aceitou. Como dizia o poeta secular, ficou no seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, olhando, vendo as coisas acontecer. O verdadeiro homem não vê acontecer, mas ele vê e age. Ele vê e faz alguma coisa. Sua verdadeira virilidade vai se manifestar na sua habilidade de fazer alguma coisa, não ficar apenas olhando. Viril é o homem de coração curado, o homem de emoções curadas, não de emoções fragilizadas. Homem pode chorar, homem viril pode até chorar. Você vai encontrar o Senhor Jesus chorando, mas vai encontrar também o Senhor Jesus agindo, fazendo alguma coisa, né? Homem viril é o homem de caráter curado, de alma, de coração sarado, decidido e nunca passivo. Homem manso e equilibrado, né? Para concluirmos e encerrarmos, o homem verdadeiramente viril é o homem de Gálatas 5:22, que ele tem os frutos do Espírito. É o homem que ama, o homem que é alegre, o homem que é benigno, o homem que é bondoso, o homem que tem temperança, que tem domínio próprio, o homem que tem fé. Essas são as características da verdadeira virilidade, da verdadeira masculinidade.
E concluo aqui dizendo que o homem verdadeiramente macho, viril, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é ser viril, é ser cheio do Espírito Santo. Ok, querido? Eu encerro aqui, mas antes disso eu gostaria que você impulsionasse um pouquinho mais o nosso canal, deixando o seu like, apertando o sininho para receber as notificações, compartilhando e comentando aqui o nosso conteúdo, tá certo? Você, homem de verdade, eu te convido a estar participando junto conosco neste canal. Deus abençoe vocês e vem ser igreja.